Eu quero fazer você refletir. Ninguém sabe quando sua vida começou e nem tem noção de quando será seu último dia. A vida, ela é um ambiente que Deus não dividiu com ninguém a seu respeito. Ninguém sabe o dia que chegou nesse mundo. Você sabe o dia que você nasceu, mas você nasceu uma estimativa de 9 meses após você ter chegado. O salmista diz: tu me teceste no ventre da minha mãe, eu ainda era informe e o Senhor já me via. Por isso que para nós o aborto é um assassinato, certo? Porque o texto do salmista diz que mesmo ainda não tendo a forma, ou seja, ainda são aglomeração de substâncias, o texto diz que Deus já sabia quem nós éramos. Então, uma mãe só sabe que está grávida semanas depois. Algumas até mesmo. Tem alguma mulher aqui que descobriu que estava grávida depois de 2 meses, quando já descobriu te amar de 2 meses? Levanta a mão assim. Olha aí. O filho já estava lá. E a desavisada? Porque Deus não avisa quando colocou. Certo? Tem alguém que já descobriu com 5 meses. 5 meses. Dessa daí, menina, escondeu o que deu. Você consegue entender? Atestado de óbito também não dá para ser preenchido previamente, pelo menos no que diz respeito a horário da morte, certo? O médico, até por expertise, aparelhagem, certo? Por manutenção de sinais vitais, pode mandar um recado para a família: olha, gente, não deixe de vir hoje, certo? Porque seu pai, seu filho, não passa de hoje. Então venha ver. Mas o médico não pode dizer: olha, dá para chegar aqui até 11h35, porque 11h50 já foi. Porque Deus não divide com ninguém a partida desse mundo. Ninguém sabe, certo? Só sabe que vai. E a morte é um negócio assim sensacional, quase socialista, comunista. Vem para pobre, para rico, vem para todo mundo. Feio, sabia que gente feia morre? Mas bonito também morre. Rico morre, pobre morre. É ou não é? Então, a vida é a coisa mais preciosa que nós temos. Não faz sentido nenhum, nada. Chega na beira de um caixão e oferece $1 milhão por defunto e vê com que nível de alegria ele fica. Certo? As coisas só valem enquanto se está vivo. Então pare de valorizar quem morreu. Ou só depois que. Elogie agora. Entendeu? Fala para sua mulher lindona. Não está, mas o nome disso é fé. Ou seja, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Ok? Olha para esse marido e diz: machão. Certo? Tá vendo? Já arrumei uma briga ali de casal. Você consegue entender? Diga para o seu pai: eu te amo. Diga para o seu filho: diga me perdoa. Diga assim: bom dia, por favor, posso lhe ajudar em alguma coisa? Eu te amo, querida. Dói? Não, aí morro para a pobreza do caixão. Não podia morrer, não queria.
Fui obrigado, porque ninguém quer ir, todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. É ou não é? Essa é a verdade. Então nós vamos precisar entender algumas coisinhas que eu vou passar para vocês em 25 minutos. Me ajude aí, ô moço da mídia. Primeira coisa, a vida é única. Diga assim, única. Única, é isso. Hebreus 9, 27. Coloca na tela. Hebreus 9, 27. Aí eu disse que eu ia desenvolver só a mesma ideia, mas não é o mesmo texto. E como aos homens está ordenado morrerem uma, vindo depois disso por isso que nós não acreditamos em reencarnação. Porque só morre uma vez, segundo a Bíblia, e depois da morte vem o juízo. Então a vida ela é única, uma só. Você não tem outra oportunidade. Você sabe quantas vezes seu filho vive como neném? Como criança? Como adolescente? Você acha que vai ter outra oportunidade, certo? Com seus pais? Além dessa? Pensa num cara difícil, meu pai, desafiador, falava mal de mim para os outros. Uma vez, foi Beto. Beto falou, pastor, seu pai estava falando, sei lá. Eu falei, vai lá e mete o malho de mim junto com ele. Ele falou, por quê? Eu falei, porque aí ele vai arrumar uma briga contigo. Porque na cabeça dele, ele pode falar mal de mim, mas ninguém pode. E me dava vontade, porque o bicho era carne de pescoço. Mas o velho tinha mais de 80 anos. Se eu arrumo uma encrenca com ele, não dava tempo de consertar. Então eu fazia ouvido de mercador. Uma vez eu cheguei na casa dele, ele estava uma fera, ele morava na casa da minha prima ali. Brabo! Fiquei com medo. Falei, o que foi, pai? Essa mangueira. Mangueira, uma árvore. Eu falei, o que a mangueira fez com o senhor? Ele falou, essa mangueira, rapaz, acabei de varrer a golinha mesmo. Fui lá dentro, voltei, olha como é que tá. Eu falei, pai, quer que corta? Eu nem podia, porque a casa não era minha, mas eu estava querendo ver onde é que ele iria ir. Eu falei, o senhor não envelheceu. Ele queria que as folhas caíssem tudo num dia só, para ele varrer e acabou. Na hora de ir embora, eu fechei o portão, olhei para a mangueira e falei, filha, eu sei que se você pudesse ir comigo, ia, é meu pai, mas se vira. E fui embora. Entende? Porque você não tem outra oportunidade. Entendeu? Outra oportunidade de ser jovem, de aproveitar a vida, de se divertir, certo? De sorrir, de brincar. Você não tem, é só uma vez. Esses dias a senhora era uma garotinha, olha para a senhora hoje. Parece que tomou uma droga. O senhor não tinha barriga, o senhor tinha cabelo. Meu Deus do céu! Esse dia eu me vi no espelho, só de cueca, eu falei, sai desse corpo que ele não te pertence. Eu falei, Senhor, você consegue entender? A vida passa rápido demais. Você está rindo de mim? Esse pastor é engraçado. E eu não sei que você já foi legalzinha. Certo? Você já não teve tudo certinho. O tempo está passando. Você está entendendo? A sua vida está indo embora. Porque ela não é só única. Olha o que o salmista diz, versículos anteriores, 90, verso 9. Salmo 90, verso 9. Se aqui a vida é uma, única. Vamos ver. Salmo 90, verso de número. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos nossos anos como um conto que se conta. A vida como um conto, como uma coisa passageira. Verso 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo, se corta e vamos voando. A vida é única, a vida é curta e a vida é rápida.
numa vida única, curta e rápida, você não tem outra chance. Você tem que aprender a viver o mais rápido possível. E entenda uma coisa: sua vida foi entregue a você no ventre de uma mulher. Deus entregou a você. Alguém teve tutela, ou tem até hoje, dependendo da sua idade, mas a vida foi entregue a você, e é você que vai devolver a sua vida. É você. Entendeu? Quem vai entregar depois a sua vida é você. E Lucas 12:20, coloca por favor. Lucas 12, verso de número 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? O que você preparou? Para quem será? Um dia você vai ter que devolver a vida que Deus te entregou e que confiou a você, certo? E aí esse texto está perguntando: o que você tem preparado, para quem será? Quem? Como? Na hora de devolver? Vou devolver para quem? É isso mesmo, luz ou trevas? Para onde? Deus te entregou, mas na hora que você vai devolver, Ele não vai aceitar, a não ser que o que você preparou, a forma que você resolveu viver, foi a forma correta. Então eu vou te dar 7 recomendações. Se você gosta de anotar, certo? Eu te recomendo. Mas eu vou te dar 7 coisas que você não deveria desprezar. Mas qual é a recomendação bíblica para isso? Aí eu vou no Salmo 90, verso 12, um texto usado, né, pela Mary no primeiro culto. Vamos lá? Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que é um coração? Ou o que é uma pessoa sábia? Nós vamos entender que você pode estar vivo, mas pode não estar vivendo. Você pode estar vivo, mas pode não estar vivendo. Você pode estar casado, mas pode não estar vivendo um casamento. Você pode ter um filho, mas não está vivendo e exercendo uma paternidade. Você pode ter um pai, mas se sentir um órfão. Estar vivo e viver são coisas distintas. O sábio, ele entende que não basta estar vivo, ele quer estar vivendo, ele quer estar tendo experiências, vivendo suas histórias, como Mary disse, deixando um legado. E para isso, rapidamente, eu vou te dar 7 coisas que a vida deveria lhe ensinar o mais rápido possível, para suavizar. Primeira coisa, se você quer viver bem, descubra
o poder dos relacionamentos errados. Quanto mais rápido você descobrir o que uma pessoa errada pode bagunçar sua vida, o que uma amizade errada pode causar na sua vida, o que uma sociedade errada pode conduzir para seus negócios, o que um relacionamento errado pode afetar, certo? Suas emoções para viverem novos relacionamentos, para que você viva novos relacionamentos. O salmista, no Salmo 1, eu vou dar um exemplo para cada, verso 1, coloca para mim, por favor. Salmo 1:1, está aí, ó. Põe, por favor. Isso, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aprenda a descobrir o poder de um relacionamento errado. Essa é uma das lições que pode suavizar muito sua vida. Eu estou cansado de ver gente que se enfiou em relacionamento com pessoas erradas e sofrem até hoje. Levaram prejuízos econômicos, prejuízos, emocionais, prejuízos espirituais, porque não entenderam isso. Tem gente que, se entrar na sua vida, destrói. Vou te dar um exemplo. O capitão do barco, do livro de Jonas. Você conhece a história do Jonas, né? Aquele profeta que desobedeceu a Deus. Para fugir da presença de Deus, ele desce até uma cidade marítima chamada Jope. E ali tem um cara, um capitão. Ele conduz uma embarcação que faz ali mais ou menos, na época, Alexandria ali, naquela, né? Jope, aquele porto marítimo ali, ao norte de Israel, pertinho da fronteira de Gaza, e vai até a Espanha. Ele já fez aquilo diversas vezes, até que um dia o tal do Jonas entrou no barco dele. Cara, ele não sabe quem é Jonas. O Jonas tem dinheiro como todo mundo tem. O Jonas simplesmente pagou uma passagem e entrou no barco do cara. E aí, o cara tá bom. Quem é Jonas? Não me interessa. O importante para mim é o dinheiro. Ele tem dinheiro para pagar, então entra. Eu dou a ele acesso à minha vida, pronto. Agora a embarcação do cara inteira, ele perdeu toda a carga que ele foi obrigado a jogar fora para dar mais sustentabilidade ao barco. Perdeu tudo. Ele precisava perder? Não. Tinha algo dentro do barco dele que não deveria estar. E quem era isso? Esse era o Jonas. Uma pessoa errada dentro da sua família, uma pessoa errada dentro do seu negócio, uma pessoa errada dentro do seu ministério. Colocar uma pessoa errada na sua certidão de casamento. Mas elas são tão importantes para Satanás. Uma pessoa errada é tão importante para Satanás que um filho é capaz de negligenciar os conselhos dos pais, a orientação dos magistrados na escola, o conselho, certo, de familiares com mais experiência. Porque Satanás sabe, se colocar uma pessoa errada na vida de uma criança, se colocar uma referência errada na vida de um adolescente, se colocar uma pessoa errada no lugar certo, é capaz de fazer estragos irrecuperáveis. Então não brinque. Quando alguém chegar
na sua vida, melhor do que perguntar quem é você, seria você ter um pouquinho mais de espiritualidade e perguntar na sua cabeça: quem foi que te mandou? Porque bendito é o que vem em nome do, então maldito é o que não vem. Identifique isso. Número 1. Número 2, quer sofrer menos, certo? E viver bem, descubra o valor da sua identidade. Quem não sabe quem é um prato fácil, é massa de manobra. Trocou as cores da estação, acabou com você. Agora você tem que trocar todo o seu guarda-roupa, porque as cores, os modelos, agora mudou tudo, porque alguém estabeleceu tendências. Quando você tem dificuldade de saber quem você é, você vai ser obrigado a se moldar o que as pessoas estão dizendo. Vou te dar 2 exemplos aqui. Mateus 16, 13. Mateus 16, verso 13. E chegaram a Jesus as partes de Cesareia de Filipe, e interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? Verso 14. Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, né? Ou um dos profetas. Isso é o que diziam a respeito de Jesus. Dizia que Jesus era glutão, comilão. Dizia que Jesus tinha demônio, sim ou não? Que ele era um charlatão, sim ou não? Sim. Por que Jesus nunca teve problema com isso? Você nunca viu Jesus discutindo com ninguém sobre isso. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Uma vez, ao ser batizado, ele ouviu uma frase que dizia o quê? Você é meu filho amado. Quantas vezes Deus disse isso para Jesus? Quantas? Uma vez só. Uma vez. E acabou. Mas logo assim que ouviu, a mensagem estava fresca. Foi uma vezinha só. Jesus vai para o deserto. Qual é a frase dita por Satanás 3 vezes no deserto a Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Ué, como assim se eu sou? Se eu acabei de escutar que eu sou. A vida dele foi sendo questionada quem ele era. E é assim comigo e com você. Diga nessa sociedade louca que você é feliz. Diga, ouse falar que você é feliz. Fale. Sai por aí dizendo eu sou feliz. E alguém vai falar: ô, para de palhaçada, rapaz. Que feliz, rapaz. Só esse negócio de ser feliz. Você não pode ser feliz. Engraçadinho. Feliz, feliz. Mentira, mentira. Por quê? Porque quando você é feliz, você quebra o sistema. Porque presta atenção, o feliz, eu deixei meu celular lá em cima. Esses dias o cara perguntou, já tem um tempinho já, o garoto me perguntou que número meu celular era. Aí eu falei: meu celular eu acho que é 14. Aí ele falou: você não tem 15 não? Eu falei: não, 15 não, tem 14, é só um, baixo. Mas admiro o senhor, hein? Pastor assim, famoso, celular 14. Aí eu comecei a ficar sem graça, né? Como eu tenho um 14? Eu falei: mas esse negócio de 15 aí faz o quê? Não, 15. Eu falei: Pro, Plus, sei lá.
Eu falei, mas o meu liga direitinho. Mas é 14? Pô, aí eu já comecei a ficar... Eu estava feliz com 14. Eu nem sabia que negócio de 15 era mais que 14, só na matemática, mas era um só. Eu nem estava duro, estava só com 14. Aí... E ele começou a me... Mas aquilo começou. Eu falei, eu vou... Ele falou, já saiu de 16. Pô, aí eu falei, agora se eu compro 15, enquanto mais um infeliz, aí eu estou perdendo de novo. Mas o que o 16 faz? Tira foto, mas eu não sou fotógrafo. E o cara cismou que eu tinha. Eu estou lá com o meu 14. Do mesmo jeito, aquele que me perturbou. Feliz com 14, mas preocupado. Mas aí eu pensei assim, e o cara do Nokia? Ele nem atende mais, porque se ele aparecer com um troço desse, aí manda um amigo meu, apanhou do bandido. O cara pegou o celular dela e jogou no rosto dela, cortou, para ela tomar vergonha. Eu falei, então eu vou continuar com o meu 14, eu faço uma vergonha pequena. Porque se você fala que você é feliz no casamento, fala, ousa. Chega num salão desse lotadérrimo e diga, meu marido é a coisa mais maravilhosa do mundo, eu sou feliz da vida com aquele homem. E olha. Mó mentira. Isso aí deve estar passando um período bom. Já as coisas entram no eixo. Não presta para ninguém, não presta para minhas amigas. Alguém presta aí, alguém presta. Então, se você for feliz, você quebra o sistema. Essa é a verdade. E você só consegue ser feliz quando você sabe quem você é. E o dia que você descobre e resolve viver, até se você tentar, o contrário não dá certo. Vou te mostrar agora. Quer ver? Coloca esse texto aí para mim, Santo Varão. Mateus 69, Mateus 26, 69. Nós vamos até o 73. Mateus 26, 69. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada disse, tu também estava com Jesus, o Galileu. Olha, ela nem perguntou, certo? Ela afirmou, mas ele fez o quê? Negou diante dizendo, o que ele disse? Não sei o que diz, verso 71. E saindo para fora do vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. Não está perguntando, está afirmando. Ele negou outra vez com o juramento, não conheço tal homem. Verso 7,3. Daí a pouco, bom, vamos entender o que está acontecendo aqui. Duas pessoas deram uma identidade para Pedro. Qual era? Pedro é parceiro de Jesus. Pedro caminhava com ele, sim ou não? O primeiro Pedro disse só aqui? Não. Da segunda vez a mulher afirmou, ele começou a mudar seu vocabulário, começou a perder sua identidade. Aí todo mundo ficou quieto e esperou por um tempo. Que tempo é esse? O tempo para observar Pedro direito. Ficou todo mundo quietinho, vendo como ele se comportava. Então, dentro de pouco tempo, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro, verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia.
Quando você não pertence a Ele, você pode dizer que pertence, que vai passar vergonha, porque as pessoas vão ficar de olho em você. Quando você pertence a Ele, até se tentar dizer que não pertence, não tem. Um dos vídeos que fiz aqui na igreja, que viralizou na época, tinha a ver com identidade. Rei Leão. Você deve lembrar. Onde Mufasa, o pai de Simba, morre numa estourada de gnus. Com a morte de Simba, o herdeiro do trono, ou com a morte de Mufasa, o herdeiro do trono é Simba. Mas o tio de Simba, Scar, irmão de Mufasa, anseia a pegar o trono. Então o que ele faz? Vai a Simba e acusa a Simba, que é um menino, né? Um leãozinho. Acusa a Simba e diz que você precisa fugir. Fuja, fuja. Você é o culpado. Simba então foge, encontra um porco e um suricato, Timão e o Pumba, que agora estão amedrontados ao ver aquele leãozinho, e convence Simba de que ele não é leão, e que ele deve viver a vida dissolutamente. Ele então perde a identidade, e ao invés de ser um carnívoro, vai comer larvas, levando pedras e troncos e comendo lagartas. O tempo passa, o macaquinho aparece e diz para Simba: eu sei quem você é, eu conheço você. Ele disse: não, você é Simba, é filho de Mufasa. Ele disse: não, isso é passado. Mas quando ele descobre agora a sua identidade novamente, ele volta lá e assume o que é seu. O tempo inteiro este mundo pós-moderno está tentando nos moldar ao que eles querem. Não pensem, pensem que pensem. Pensem exatamente o que nós queremos que você pense, da forma que nós queremos que você pense. É assim que funciona. É isso que nós temos visto o tempo inteiro. Ninguém consegue ser feliz se não tiver uma identidade formada. Terceiro, para nós andarmos, me dá aí mais 7 minutinhos e eu termino. Normalmente eu não passo do horário, mas hoje eu vou precisar rapidinho, não vou perder mais tempo aqui não. Filipenses 4:8, vou dar só os textos, e se você quiser anotar aí depois você. Filipenses capítulo 4, verso 8. Terceira dica que eu quero te dar, que você não deve esquecer, a gente. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Terceira dica: fuja das informações negativas. Está aí. Se é bom, vamos lá? Se é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, se tem virtude, se tem louvor, coloca para dentro. Não tem como ter uma vida saudável ouvindo o que você ouve, lendo o que você lê. Não tem como. Não tem uma mente saudável que consiga ver esses reality shows. Não tem como ter uma mente saudável e tranquila vendo programas como essas reportagens. Não existe isso. Por quê? Porque o que está ali não é justo, não é de boa fama. Então não tem como ter uma boa qualidade de vida emocional, não. Você precisa. Isso eu aprendi com o Padre Léo. Tem algum católico aqui nos visitando? Levante a mão, por gentileza. Tem? Isso aí. Lembra dele? Padre Léo?
Penda, Padre Léo me ensinou uma coisa numa das suas palestras: nunca diga, vou assistir televisão. Sempre diga, vou assistir um programa de televisão. Porque quem assiste televisão, assiste o que passa. Quem assiste um programa de televisão, seleciona aquilo que vai assistir. Então pare de ouvir tudo, porque mesmo sem notar, isso interfere demais na sua saúde. E é bíblico. Se não tem todos esses requisitos, não pense nisso, certo? Se tem nisso, pensai. 4, dê mais importância à sua vida do que à vida dos outros. Quer ir bem? Mateus 7,3. Mateus capítulo 7, verso 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Deixa eu te falar, está uma pouca vergonha. A vida do outro virou espetáculo, principalmente os famosinhos. Eis agora filma ele no hospital. Eles estão no hospital e com o celular filmando o procedimento. E assim, ó. Aí não dá tempo de viver a sua. Então você quer ir bem na sua vida? Bota a sua vida na frente da dos outros. O texto está dizendo aí, antes de ficar olhando a vida dos outros, aí o que o texto quer dizer, não é só o defeito não, é pare de olhar a vida dos outros e passa a olhar mais a sua, porque fulano engordou, e a senhora que está acabada, o outro que está vivendo desse jeito, o outro está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo, o filho do outro, e o seu? Você não tem olho para olhar o seu não. Então, você quer ir bem, fica de olho na sua. Ela é a mais importante, ou pelo menos deveria ser para você. Eu estou falando porque eu escuto isso. Às vezes a pessoa vem falar mal do outro, eu fico olhando assim, eu falo, não acredito. É que eu sou pastor, eu também não quero brigar com a pessoa para ela ir embora. Mas eu olho para a vida da pessoa, eu falo, não, eu vou falar para ela, mas aí eu falo, se eu falar para ela, eu sou igual a ela, que ela está falando mal dos outros, e eu sei as besteiras que ela faz. Aí eu vou falar para ela, falar, você não tem nem condição de falar. Então torne a sua vida mais importante que a dos outros. 5, já estou terminando. Crie bem seus filhos. Salmo 127, coloca aí verso 3, Salmo 127, verso 3, quer ir bem na sua vida? Deixa eu falar uma coisa para você, se não quiser criar bem filho, eu vou te dar um conselho, não tenha. Se não quer criar bem seu filho, não tenha. Porque filho mal criado, quando cresce, eis que os filhos são herança e o fruto do ventre, o seu galardão. Verso 4. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Fecha no 5. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Crie bem seus filhos. Crie bem, primeiro para ser um indivíduo temente a Deus, depois para ser um cidadão de bem para a sociedade. É isso. Primeiro, se cria filho para ser temente a Deus. Seu filho precisa saber o caminho do Senhor, os valores do Senhor.
que foram vividos por você e não ditos por você. Pode notar, quando você fala o que não vive, seu filho usa o que você vive contra você. Não há coerência entre seu discurso e seu comportamento. Então, quando você vai corrigir seu filho, ele usa contra você não suas palavras, mas seu comportamento. É assim que funciona. Quem cria bem seus filhos, eles são flechas na mão de alguém que vai arremessá-los, que vai atirá-los. Você cria uma geração que vai usar o seu teto como piso. Alguém que não precisa começar onde você começou. Ele não precisa ter você como herói, não. Mas seu filho, no mínimo, tem que ter duas coisas: temor ao Senhor e respeito ao próximo. Se você criar seus filhos pautado nesses dois conceitos, temer a Deus e ser um cidadão de bem, a probabilidade de você ter uma vida mais tranquila é muito grande. Êxodo 30:12, certo? Dos 10 mandamentos, é o 6º, aqui para com vocês: cuide bem de seus pais. Não interessa se ele é grosso, se ele é burro, se ele já fez isso com você, fez aquilo. Ele foi participante, junto com sua mãe, para colocar você no mundo. Talvez não dê para dar a seu pai tanto acesso, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, mas a Bíblia também nos alerta que devemos dar honra a quem merece honra, certo? Mas por menos honrado que seja um pai, uma mãe, eles ainda precisam receber a honra de ter sido participantes, de ter te colocado neste mundo. Isso traz bênçãos de Deus para a sua vida. Por que é que você acha que o único mandamento com promessa é esse? Porque esse seria o que mais geraria problema para as pessoas. A promessa só está nesse, porque Deus sabe o quão desafiador foi ao longo de toda a história relacionamentos entre pais e filhos, traumáticos. E por último, 7º, quer ir bem? Muito cuidado. Levanta a mão todos os solteiros. Solteiro, isso, levanta a mão assim mesmo. Levanta a mão, sim. Isso. Muito cuidado ao escolher um cônjuge. Olha, estou terminando. A maior desgraça, tem até fundo. A maior desgraça não é viver sozinho, não. Aliás, as pessoas mais perigosas deste mundo são consideradas aquelas que aprenderam a conviver consigo mesmo. Pode notar. Mas olha, solteiro, escolhe direito, examine direito, converse com o ex. Viu um garotinho e tal, gostou do rapaz? Não acredita na internet não. Até hoje, porque os filtros hoje também estão cão. Inteligência artificial, voz, nego mexe em tudo. Você marca um encontro com Brad Pitt e encontra com Pedro e Lara. Você está entendendo?
É um troço assim. Agora vamos aqui. Se você levar a sério e tirar do seu caminho as pessoas erradas, se você descobrir o mais rápido quem você é, se você parar de ouvir esses lixos que estão disponíveis, se você se concentrar mais na sua vida e deixar dos outros. Para quem tem filhos, se você criar bem seus filhos. Para quem não tem filhos, mas tem seus pais, se você cuidar bem de seus pais, sua vida vai ser uma maravilha. Se você souber escolher um cônjuge, aí virou um paraíso. Se não, filho, vai chorar, bebê. Nós estamos trabalhando matemática de uma forma muito constante. A temática é revisão, rever, realinhar, reposicionar, algo que te remeta a ir a áreas da sua vida que precisa desta revisão, para que você faça, para que você cumpra. Então, hoje eu quero fazer uma revisãozinha com vocês sobre 10 coisas que eu separei aqui, que eu acho importante nós olharmos esses textos bíblicos novamente, para darmos pelo menos fazermos uma reflexão, né, com cada texto. Apesar de, às vezes, a tradução está um pouco, né, fora aqui da minha, eu vou sempre manter a minha, ok? Aqui. Então nós vamos abrir com uma pergunta: você é justo? Se alguém perguntasse a você se você é justo, o que você diria? Pare para pensar, faça uma revisão do que esta palavra representa para você. Nós vamos abrir, né, o número 1 com o Salmo 34, verso 19. Salmo 34, verso 19. Você pode ler comigo? Muitas são as de quem? De quem? Mas o Senhor de todas o livra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nessa hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Isso. Vamos começar com essa pergunta, né? Você é justo? E vamos observar algo que parece um pouquinho confuso, porque talvez esse texto deveria ser escrito da seguinte forma: poucas são as aflições do justo, porque Deus os livra de todas. Mas a Bíblia faz questão de nos fazer um alerta, para que possamos revisar e ver, né, de uma forma bem clara, que quando alguém planeja viver de uma forma justa, esta pessoa vai ter mais aflições do que os injustos. Nós vamos ver que Deus vai intervir a favor do justo, é o que diz o texto. Haverá livramentos, mas eu quero te mostrar algumas coisas que talvez possa fazer você entender um pouco mais as perseguições, as dificuldades que você pode enfrentar ao longo da sua caminhada. Deixa eu usar um exemplo simples para falar de justiça. Suponhamos que seu horário de entrar no trabalho, no emprego, na empresa onde você está como colaborador, seja às 8 horas da manhã. Mas por algum motivo você não conseguiu chegar no horário, e você então vai chegar às 9h30 da manhã, mediante ao horário que você deveria estar
você se torna um injusto. Não é justo com as pessoas que trabalham com você, não é justo com as pessoas que pagam o seu salário, que você chegue fora do horário estabelecido. Você acabou de se tornar um injusto. Porém, você traz na mão, ao chegar no trabalho, um atestado médico. E esse atestado diz, ou você traz o histórico dele, que durante a madrugada você teve um problema de saúde e que você acabou necessitando procurar um auxílio médico, e que por causa desse problema, por causa desse mal-estar, desse mal súbito, você então necessitou chegar atrasado. Você nem faltou, você simplesmente está trazendo um atestado que justifique aquela, 1h30 de atraso. Você agora está justificado pelo pelo atestado. O atestado acabou justificando ou tornando você justo, mesmo havendo injustiça. Continua tendo 1h30 de atraso. Pessoas tiveram que fazer o serviço que você deveria ter feito. O patrão vai te pagar as mesmas horas, mesmo não trabalhadas. E por que tudo isso acontece? Porque alguém justificou você. Aqui você se torna um justo através de um documento que você carrega na mão. Quando nós estamos falando a respeito de pecado, é exatamente isso que Cristo fez. Quando nós estamos falando da intervenção de Cristo para transformar eu e você em justo, os nossos pecados, eles não são mentiras, eles não são ilusões, eles são uma realidade. Mas Ele nos justificou. Mas deixa eu ir além um pouquinho para lembrar você o que diz respeito também à dificuldade que o justo enfrenta para viver. Todas as vezes que você resolve ser alguém justo, ser alguém certo, alguém correto, agora usando a palavra justiça numa outra conotação, você precisa estar preparado para viver alguns dissabores. Bom, suponhamos que seu vizinho resolveu colocar um gato no relógio dele, ou uma ligação clandestina, tá certo? E anda fazendo um calor terrível. Mas o ar-condicionado do seu vizinho, menino, como ele tem dinheiro para pagar aquilo, não desliga, os meninos ficam no computador. Bom, eu queria lembrar você que a companhia elétrica tem uma estrutura para medir a carga que saiu. E eu queria lembrar você que a companhia elétrica não vai ficar nesse prejuízo. Alguém vai pagar esse geladinho, certo? E quem é esse alguém? O justo. Talvez você já começou a entender o que é a aflição do justo na energia elétrica. Quando você deseja e vai fazer as coisas corretas, vivendo no ambiente onde nós estamos, inevitavelmente você vai ter que estar equipado, preparado pelo poder do Espírito Santo, dos anjos e de toda essa cobertura celestial que nós
temos, graças a Deus, à nossa disposição pela graça do Eterno, a entender que muitas são as aflições do justo. Você não pode fazer um montão de coisas que os outros podem. Tu tem até vontade de falar. O outro te xinga, o outro faz, o outro não paga, o outro... Mas quando chega na tua vez, eu vou ser franco para você, você vai viver como Deus delineou, mas vai ser com aflição, porque para ser justo, o negócio é um grande desafio. Sim ou não? Não denuncie gato dos outros, tu é que paga, mas X9 é algo terrível, tá certo? Não, mas só estou te mostrando como é difícil ser justo. Há um tempo atrás, um rapaz falou comigo: poxa, pastor, eu sou cristão, arrumei uma namoradinha, namoro direito, respeito menina, uma menina de família que eu estou querendo casar. Pô, pastor, ela ficou com outro menino. Procurei saber porque o menino faz coisa que eu não faço, passa a mão onde eu não passo, mostra as coisas que eu não mostro, certo? Porque o menino vive uma vida com justiça, e olha como é que ele está sendo envergonhado. Eu queria só que você fosse adaptando para você, porque muitas vezes você vai sair de casa e vai encontrar as injustiças no trânsito, as injustiças nas filas, as injustiças em muitos lugares, e sua reação, certo, sempre vai estar pautada em colocar Deus em primeiro lugar. Então eu queria preparar você para o sofrimento. Muitas, fala para quem está do seu lado assim: está preparado para sofrer, justo? As notícias hoje não são boas, mas faz você rever. Bom, segundo texto, Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Preste atenção nesse texto, que eu quero refletir com vocês sobre ele. Já que eu falei que para viver na justiça é pesado, é desafiador, porque na vida do justo, o justo precisa estar preparado para muitas aflições. Esse texto diz que antes de querer ser justo, antes de querer andar com Cristo, antes de querer ser crente, é melhor você sentar e descobrir quanto custa. Antes de desejar fazer, antes de dizer um sim para Cristo, é muito legal você saber se você tem como pagar, se você está disposto a pagar o preço para ser esse cristão. Porque é isso, esse texto aí não está falando de torre, ele continua aparentemente falando de uma guerra, mas não está falando de guerra. Ele simplesmente está iniciando dizendo: aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer andar comigo, ele precisa estar intencionado em pagar o preço de andar com Cristo. Essa é a grande verdade. Tem muita gente que vem para a igreja e não sabe quanto custa, não sabe quanto custa rever seu vestuário, não sabe quanto custa rever seu vocabulário, não sabe quanto custa rever os ambientes que frequenta. As pessoas não têm noção do quanto custa. Viver com Cristo, segundo o próprio Cristo, requer daquele que o segue, não o siga de mãos vazias. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Há uma responsabilidade e nós precisamos rever isso. Se estamos dispostos
a mudar nossas roupas? Não estou. Então eu já sei. Estamos dispostos a mudar nosso vocabulário? Não, é pesado demais. Eu estou disposto a mudar meus hábitos, meus costumes, os ambientes que eu frequento? Não, pastor. Então, isso significa que você não está pronto para ser discípulo. Pode continuar vindo à igreja. Evite levantar a mão. Evite dizer que colocou Jesus no centro da sua vida, porque ainda é caro demais para você. E eu respeito. E ele também. Segundo a Bíblia, se você não está em condições de pagar um voto, é melhor não fazê-lo. É assim que funciona. Então nós precisamos entender e rever isso. Eu estou apto para pagar este preço? Descubra o quanto custa antes de comprar, não é assim que eu poderia usar? Quando você olha para alguma coisa interessante que o preço não está exposto, a primeira coisa que você pergunta é: qual é o valor? Quanto custa, por favor? Tem frete? Você quer saber todas as coisas, porque você precisa ter uma noção se está pronto para pagar. Hoje muitas pessoas querem, viver uma vida com Cristo, na igreja, na liderança, com honra, com isso, tendo respeito, admiração, autoridade. Para cada coisa que você quer, tem um preço. Existem lanchonetes que você vai pedindo os sanduíches, e à medida do que você pede, o valor é acrescentado. Há um acréscimo mediante aquilo que você quer que esteja no seu sanduíche. Na nossa vida com Deus também funciona assim. Nós precisamos rever isso. Eu gostaria de ser admirado. Tem um preço. Eu gostaria de ser visto como alguém que tem conhecimento. Tem um preço. Eu gostaria de ser visto dessa forma, de ter isso, de ter aquilo. Então, para cada uma dessas coisas, tem um valor a ser cobrado de entrega, que nós precisamos ter esse entendimento. É assim que funciona. Antes de construir, antes de ir à guerra, descubra se você está apto para pagar. Você quer casar? Tem um preço. Um preço financeiro, um preço emocional, um preço espiritual. Tem um preço. Você não gosta de dizer quanto custa, onde vai, nada disso, não tem problema. Só não pode casar. Você quer ter filho? Mas tem um preço, sim ou não? Você quer ter sogra? Tem preço. Você quer ter cunhado? Tem preço. É ou não é? Você quer ter vizinho? Tem preço. Não quer ter vizinho? Compra um negócio assim no ermo, longe dos outros. Posso ouvir um amém da igreja? Terceira coisa que eu acho importante nós olharmos com bastante cuidado, Mateus 7:6. Mateus capítulo 7, verso 6. Não deem aos cães o que é, nem joguem as suas diante dos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles que voltando-se não estraçalhem vocês. Preste atenção, porque eu quero fazer uma revisão desse texto também com você. Eu não sei como você olhou isso ao longo do tempo, mas esse texto diz duas coisas. Uma, tem algo de valor nesse texto. Nesse texto tem o santo e nesse texto tem as pérolas. Nesse texto tem duas coisas. Esse texto tem os cães e esse texto tem os porcos. O texto diz que alguém pega algo que é santo para si e entrega para um cão, que
que não é capaz de reconhecer o que é santo. Alguém tem uma pérola ou algo que tem valor para si e entrega para um porco que não é capaz de reconhecer o valor daquela pérola. O texto diz que depois de ser entregue e aquilo que você deu de valor seja desprezado, uma confusão seja estabelecida e ela se desenrola aqui. Pastor, dá para falar isso de uma forma mais clara? É simples. Muitas vezes damos para o outro as nossas pérolas e as coisas que são valiosas demais para nós. Estou cansado de ouvir mulheres dizerem para mim o que são capazes de fazer nos seus casamentos para os seus maridos, com uma entrega: e eu trabalho, eu faço isso, eu arrumo a cama, eu arrumo aquilo, eu faço comida. Ela está me mostrando suas pérolas, mas ela nunca parou para pensar se a pérola do marido é a mesma dela. Então entregamos para o outro aquilo que tem valor para nós, e quando o outro não é capaz de reconhecer o valor de uma pérola que não é dele, é sua, ficamos frustrados. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que temos que ser mais assertivo. Aprenda com um indivíduo que para mim é extraordinário: o estelionatário. Observe uma característica do estelionatário. Antes de te abordar, ele tem na cabeça o que vai fazer. E o que ele vai fazer? Procurar falar tudo o que te agrada, tudo o que você quer ouvir, criar na sua mente um ambiente tão confortável, certo? Você pega um cara galanteador, pensa num Dom Juan. Ele pode odiar ir à praia, mas se ele descobrir que a mulher que ele quer conquistar gosta de praia, você pode ter certeza que ele vai mandar logo uma imagem daquele sol, certo, se pondo no mar, e aquela silhueta de um casal simbolizando ele e ela. É ou não é? E ele vai falar que gosta do sol, que gosta dos peixes, que assistiu Aquaman. Ele vai falar tudo, porque a proposta é. Aí eu te pergunto, querido, está aqui. O que ele está fazendo? Descobrindo suas pérolas, não as dele. Ele coloca o que ele gosta em segundo plano e coloca você em primeiro. Pô, hoje os casamentos vão sair daqui pocando. Louvado seja Deus. Posso ouvir um amém? Isso aí. Descubra qual é a pérola da sua mulher. Aí você vem com aquele discurso: porque eu trabalho igual um doido, porque eu dedico a minha vida, porque é de casa para o trabalho, para a igreja, porque eu não faço outra coisa. E ela está assim, ó. Grandes coisas, Superman. Hã? Não, ela quer saber o que você sabe sobre ela. Hã? Para tu passar a falar o que ela gosta de ouvir, levar para casa o que ela gosta de comer. Você está entendendo? É, ela quer que você pegue a mãe dela e acha que é um troço sensacional. Sua sogra nasceu depois que tu casou? Não, né? A véia já estava lá. Então por que reclama de algo que já estava vivo? E diga-se de passagem, vai demorar a morrer? Pare e pense. Hoje eu gostaria de fazer uma revisão para levantar Dom Juans, homens que vão descobrir os sonhos de suas mulheres, mulheres que vão descobrir os sonhos de seu marido. Entendeu? Para que você possa encantá-lo. Que cor ele gosta, qual a pose, quais são as palavras. Pensa, um homem chegando em casa e a mulher falando assim: ô doutor, entra, querido. Ele vai lá na porta para olhar, para ver se entrou na casa errada. Errei um número.
Sim. Eu faço muita coisa para o meu filho, descubro as pérolas dele. Esse texto é um texto que diz: não pegue as suas pérolas e dê para os outros, porque isso costuma gerar confusão. Está no texto. Então invista, não é gastar tempo. Invista um pouco de tempo para descobrir a pérola dos outros, não da mulher dos outros. Eu tenho que explicar isso direito, porque o nego escuta o que quer. Esse dia eu estava pregando de sexualidade numa coisa, levantou um senhor: ô pastorzinho, o senhor não acha que o senhor fala muito sobre esse tema? Um senhorzão mesmo. Eu falei: ô moço, quantos filhos você tem? Eu acho que ele falou 8. Eu falei: eu falo e o senhor faz? Aí ele sentou e ficou quietinho. Então é importante que você descubra a pérola das pessoas, para você não correr o risco de sofrer demais, dando para elas coisas valiosas, porém que só tem valor para você e não para ela. Posso ouvir um amém para a gente ir para a quarta? Isso. Romanos capítulo 12, verso 18. Romanos 12, 18. Se possível, repita comigo, lê lá. Preste atenção nesse texto, porque ele também precisa ser revisto. Vimos aqui citado o Salmo 133. Deus ordena a bênção onde há união. Vemos a bênção da Torre de Babel, que é uma bênção até para a desobediência daqueles que conseguem colocar todas as forças e intenções num propósito. O próprio Deus disse: eles são um povo, uma língua, um propósito, e ninguém pode impedi-los. Ok? Porém, nós temos nesse texto uma informação muito importante. Qual é? Nem sempre teremos paz porque o texto diz ser possível. Nós precisamos entender isso de uma forma. Bota o Salmo 120, verso 5. 125. 120, verso 5. Isso. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito em meio a tendas de Quedar. O cara que está escrevendo isso, certo? É um israelita, um judeu, coloca como quiser. Ele está defendendo ali que ele está: ai de mim, que estou, como nós costumamos dizer, entre a cruz e a espada. Estou entre Meseque e Quedar, certo? Eu estou entre árabes e bárbaros. É mais ou menos isso que ele está descrevendo ali. Aí ele cita o seguinte, verso 6: já há tempo demais habito com aqueles que odeiam a paz. Verso 7: sou pela. Quando porém eu falo, eles teimam pela. Então preste atenção, volta ao texto inicial, certo? E esse ponto é: nem sempre vai depender de você. Eu quero o texto de Romanos 12, 18, por favor. É esse texto que eu estou trabalhando, só usei esse aí para ratificar. Vamos lá. Então eu quero que você entenda que nem sempre, isso não te dá desculpa para começar a arrumar confusão com todo mundo. Ok? Que fique claro, porque Deus é testemunho. Eu estou falando de gente que vai viver com Deus. O pastor não vai estar lá, mas Deus vai estar. Que isso fique claro. Eu só estou passando a instrução que Deus colocou no meu coração. Nem sempre dá para ter paz com todo mundo. Você pode encontrar-se num ambiente, numa situação onde a outra pessoa, a outra parte está representada no Salmo 120. Eu falo pela paz, mas eles continuam tendo guerra. É assim que funciona. Então eu preciso passar isso para você, porque você precisa criar um sistema de segurança para entender quando você está em Meseque e Quedar, onde não há nada que você possa fazer que possa trazer a paz. Não há nada.
Tem discussões em casa que não tem como achar paz. O ambiente de Meseque e de Quedar se estabeleceu, um nervosismo, um desequilíbrio. E naquele momento, você pode até tentar em outra hora, mas naquela ocasião é assim que funciona. E nós precisamos lembrar disso, porque tentar ajustar alguma coisa nesse ambiente nunca se ajusta. E quanto mais se mexe, pior fica. Então, repita assim comigo: nem sempre depende de mim. Isso aí. Mas no que depender de mim, eu vou ter paz com todo mundo. Posso ouvir um amém? Isso, vamos para o próximo. Salmo 1, verso 1. Eu acho também que vale a pena refletirmos sobre isso, fazermos uma revisão. Primeiro salmo, o que ele tem para ser primeiro? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos, e nem se assenta à roda dos. Preste atenção, porque esse texto é sensacional. Ele é um texto que traz à nossa memória a necessidade de redefinirmos nossas companhias e influências. Ele diz: bem-aventurado aqueles, certo, que não andam segundo o conselho dos, não se detém no caminho dos, nem se assenta à roda dos. Isso aí. Precisamos definir quem é que está fazendo parte do nosso cotidiano, com quem é que nós estamos andando. Inevitavelmente, isso pode estabelecer nosso vocabulário. Comece a andar com quem fala palavrão, ou perto de quem faz isso, e é só uma questão de tempo até você notar que você também está falando. É assim que as coisas funcionam. Se nós não prestarmos atenção nisso, inevitavelmente companhias e influências irão trazer vergonha para nós. Está forte a criança. Leva ali no ministério infantil ali, louvado, você dá uma aguinha. Glória a Deus, amém? Amém? Verso 6, ou melhor, verso 6, número 6. Isaías capítulo 6, verso 1. Acho também que vale a pena. Todos esses textos eu já usei aqui, eu estou fazendo só uma revisão. Isaías 6, 1. No ano em que da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia. Verso 5. Verso 5 do mesmo texto. Então eu disse o quê? Ai de mim que estou, porque sou um homem de lábios e habito no meio de um povo de impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos. Preste atenção, porque esse texto na verdade é uma continuação do que eu usei antes. Sou um homem de lábios impuros, por quê? Porque estou sentado com quem não deve, na influência de quem não deve, junto de quem não deve. Então Isaías descreve isso. Mas ele descreve algo também muito interessante que eu queria refletir com vocês. Quando é que ele tem tudo isso? Quando Uzias morre. Esse texto é um texto para mim que acontece três coisas. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor e eu disse: ai de mim. No ano em que Uzias morreu, eu vi Deus e eu me vi. Ok? No ano em que Uzias morre, no ano em que algo é retirado da vida de Isaías, morte e separação, Isaías consegue ter uma intimidade com Deus, e na intimidade com Deus ele conseguiu olhar para ele mesmo. A revisão é nesse texto: se eu quero ver Deus, para que ao estar perto de Deus eu consiga me ver, alguma coisa que está na minha vida tem que ser removida, retirada. Essa é a reflexão que eu queria fazer com você. Uzias morre. Alguns dizem que havia um parentesco dele com Isaías. Eu não sei se havia de verdade, mas se havia, eu posso dizer que talvez Isaías jamais desejasse a morte de Uzias.
Porque se Uzias é o rei e você é parente do rei, imagine o quanto de benefício você não tem por ser parente de alguém que é tão poderoso e que te dá tantas vantagens. Às vezes algumas coisas precisam sair da sua vida, mas elas são tão vantajosas que você não quer tirar. Às vezes algumas pessoas deveriam morrer, sair, se separar de você, mas te trazem tão bem-estar, aparentemente, te trazem tantas vantagens que é melhor conviver com elas. O problema é que se você convive com Uzias, você não encontra com Deus. Se você não encontra com Deus, você não se enxerga, porque na presença de Uzias, você não tem tempo de olhar para você, você tem tempo de olhar para a vida dos outros. Esse é um texto que, se aplicarmos na nossa vida com cuidado, eu vou entender: coisas morrem, eu me aproximo de Deus e passo a viver uma nova fase na minha vida, conseguindo me enxergar de fato. Posso ouvir um amém? Gálatas 6, 7, esse eu tenho usado aqui direto. Gálatas 6, verso 7. Não vos, porque Deus não se, pois tudo aquilo que o homem, e isso também, esse é um texto clarérrimo que eu tenho usado aqui sempre, que é a reação de nossa ação. É um texto que diz: não errem, porque se você errar, você vai ter que se encontrar com o efeito do seu erro. Não errem, porque Deus não toma injusto por justo. Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Então muito cuidado com o que fazemos, porque a Bíblia diz: então errem. Isso aqui é o que fala a supergraça. Não se preocupe, faça o que você quiser. No final Deus corrige a rota. Ele é amor, Ele é amor. Deus é amor, sim ou não? Sim, mas Ele não é somente amor, Ele também é justiça. Ele é fogo consumidor. Então não brinca com isso. É melhor revermos isso, certo? Eu fiz, tá aí, eu vou ter que me encontrar. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. 2 Coríntios 6, 14. Acho que vale a pena nós revermos. Não vos ponhais em um jugo desigual. Tu pensa que isso fala só de casamento? Se enfie em sociedade, se enfie em amizade, enfie-se em situação com jugo desigual. Aqui ele usa a expressão incrédulos, mas o jugo, né? Lembra do jugo? Jugo, aquilo que prende os dois animais, certo? E ele diz: quando está no mesmo jugo duas pessoas com propósitos diferentes, isso vai gerar problema. Mas aí o texto continua, e é aqui que eu quero refletir. Portanto, que sociedade pode haver entre a injustiça ou justiça e a iniquidade? Ou que comunhão? Bom, aí eu venho para uma pergunta que é a tônica do momento: quem é quem? Quem é quem? Luz e trevas, justiça e impiedade, incrédulos e de fé. Hoje nós temos esse impasse nas nossas discussões, com a estrutura polarizada do jeito que está. Quem é quem? Quem? Pare para pensar. É isso que nós estamos vendo o tempo inteiro. É alguém dizendo que o outro está cego, e o que está sendo acusado de cegueira acusa aquele que acha que vê de cego. Hoje nós olhamos da direita para a esquerda e vemos uma vergonha na esquerda. Hoje nós olhamos da esquerda para a direita e vemos uma vergonha na direita. Aí eu me perguntei: quem é quem nesse negócio? Como é que eu vou ter essa medida? Porque isso está nos posts, na internet, na política, em tudo quanto é lugar.
Nós temos as trevas chamando luz de trevas, e nós temos a luz, certo? Chamando treva de luz. Está tudo bagunçado. Então o texto diz aqui: que comunhão? Não tem. Nós já sabemos que quando uma chega, a outra vai embora. Mas que critério eu vou ter? Quando eu digo que alguém é trevas, qual é a base que eu tenho para dizer isso? Talvez essa seja a grande pergunta. Quando alguém disser assim: você está cego, você está em trevas, não estou aqui defendendo nem direita nem esquerda, não é isso, estou falando para cabeças pensantes. Vou dar para você, certo, o princípio de avaliação nosso. Você está numa igreja onde a base é bíblica, certo, e ela é o ponto de avaliação. Se não for, deleta, porque essa mensagem não é para você. Se você quer descobrir o que é trevas e o que é luz, veja a maneira que a pessoa vive, fala e faz à luz da Bíblia. Esqueça se ela diz que é da luz. A Bíblia diz que Satanás tem a capacidade de, mesmo sendo trevas, se transformar num anjo de luz e continuar em trevas, mas com aparência de luz. Então é mais do que aparência, é mais do que uma Bíblia, um hino, é mais do que uma roupa, é muito mais. Precisamos rever isso, porque senão corre o risco de você criar um problema sério no ambiente religioso, se frustrando com Satanás ou com um de seus discípulos vestido de luz. Nós precisamos rever. Então quem é quem? Não é quem fala, não, é como vive, é quais são valores, princípios. É assim que funciona. Desculpe o que eu vou falar aqui, mas eu estou falando à luz da Bíblia. Estou pedindo desculpa, mas é uma desculpa meio que linguagem figurada, certo? Você é a favor de aborto? Não precisa responder, por favor, não estou querendo expor ninguém a nada, certo? Segundo a Bíblia, trevas ou luz? Isso. Segundo a Bíblia, não quero saber o que você pensa. O que você pensa, ó, beijinho no ombro. Estou falando aqui, Bíblia. Aborto, a favor, segundo a Bíblia, trevas ou luz? Isso aí. Adultério, trevas ou luz? Fofoca, trevas ou luz? Isso aí. É assim que funciona. Então a gente dá uma olhada e descobre quem é quem. Já deu para localizar tudo. Esquece o outro, lembra? Passagem anterior: eu vi o Senhor e me vi. Para de olhar a vida do outro. Aí você já deu uma olhada para o irmão, falou: aquilo lá é treva. É assim que funciona. É importante nós olharmos quem é quem. Você descobre quem é quem, certo? Dando uma olhadinha em quem é luz e quem é. Isso aí. 9, falta só 2, estou acabando já. 2 Samuel, capítulo 16, verso 9. 2 Samuel 16, 9. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Preste atenção, porque esse é um texto que eu quero falar, que precisa ser revisto, sobre sofrer com dignidade. Sofrer com dignidade. Sua mulher foi embora, você sofre ou não? Sim ou não? Mas sofra com dignidade. Você perdeu um emprego que era fantástico, que você amava, o que você mais gostava de fazer. Você sofre ou não? Mas sofra com dignidade. Você perde um filho. Seu filho nasce de uma forma que você não esperava. Você vai sofrer sim ou não? Mas sofra com dignidade. E a dignidade no sofrimento é não se rebaixar,
é não se desesperar, é não desistir, é sofrer com dignidade, com postura. Seu cônjuge foi embora, vai doer, às vezes vai embora com outro, é humilhação, é terrível. Tem que olhar para a sociedade, para os parentes. Não sofrer, né? Não é uma opção para você. Agora, não se permita se tornar ridículo. Não se permita sofrer de uma tal forma onde as pessoas tenham pena de você. Não é assim. Está aqui, ó. Esse é um texto. Talvez você nunca se deparou e nem sabe o contexto dele. Eu vou falar para vocês. Davi, ele assume o trono. Um trono deixado, na verdade, por um homem da tribo de Benjamim, Saul. É lógico que com a queda de Saul, a família de Saul, que tinha privilégios por ser familiares do rei, agora não gozam mais de tais privilégios. E pior, já descobriram que o novo rei não é tão santinho assim. É alguém que não matou o rei para tomar o lugar dele, mas matou a mulher de um homem de confiança e a engravidou. Esse é Davi. Então Davi vem passando, e Simei, que é parente de Saul, começa a espraguejar, começa a amaldiçoá-lo, e pior, taca pedra nele, com provocação, falando de tudo que Davi fez. Davi já viu seu filho morrer. É verdade. As coisas não estão boas para ele. Lembra, ele sofre durante 7 dias, não come, não toma banho, não quer falar com ninguém. Se tinha um homem que conhecia o endereço de Deus, esse homem era Davi. Mas a dignidade com a qual ele sofre é algo que nos ensina muito. Às vezes a vida vai fazer você perder ou descobrir coisas a respeito de você que você não gostaria. Um câncer, uma esterilidade, um problema. Não se torne insensível, sofra, mas aprenda a sofrer. Quando Simei está atacando pedra, gritando, espraguejando Davi, um dos valentes de Davi. Lembra? O Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos, não se detém no caminho dos, não se assenta na roda dos. O processo seletivo de Davi no começo não foi muito bom. Ele não tinha muitas opções, então ele chamou endividados e toda aquela estrutura que você deve saber. Mas ao longo do tempo, ele transformou esses caras em valentes. E Abisai diz a Davi: quem é esse infeliz, esse cão, um cão morto? Preste atenção, ele é uma ameaça, Davi. Ele é parente de um rei deposto. E Davi, bota o verso seguinte, por favor. Eu acho que foi o seguinte que eu coloquei aqui. Lá no, deixa o 10 mesmo. Respondeu o rei: que tenho eu convosco? Filhos de Zeruia, certo? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor disse, né? Lhe disse: amaldiçoai a Davi, quem diria? Porque assim fizeste. Eu gosto dele. Um de seus homens disse: eu vou matar esse cara agora, que está gritando, amaldiçoando. Ele disse: você não vai matar ninguém, cara. Você não vai matar ninguém. É meu tempo de sofrer. Eu vou sofrer com dignidade. Qual era o problema? O problema era o alarde. Tá, Davi está passando. Tá bom, está passando. Mas tem alguém gritando, dizendo quem é que está passando, o que que fez. Mas ele é alguém
que sabe sofrer com dignidade. Mas preste atenção, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, no verso 8. 1 Reis 2, 8. Põe aí, por favor. 1 Reis, você botou o segundo. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Verso 9. Mas agora não tenhas por inculpável, pois é homem prudente, e bem saberás o que lhe há de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Preste atenção nisso aqui, porque é muito importante. Simei persegue Davi, ele amaldiçoa Davi, e Davi disse: eu não vou matar esse cara, ele é a correção de Deus para mim, ele é para manter na minha memória o que eu fiz e quem eu fui, independente de quem eu seja hoje. Nunca perca a memória, da memória quem um dia você foi. Se você tirar da sua memória quem você foi um dia, você corre o risco de se tornar para lá, ou de retornar para lá. Mas quando Davi está passando o cetro para Salomão, ele vai dizer para o filho dele: eu fiz coisas e tenho habilidade e força para lidar com um cara como Simei, você não tem. Então você não tenha Simei como inocente. Está na hora de você agir, e a hora é agora. Verso 36, ainda do mesmo capítulo. Você pode pensar que Salomão matou Simei, não é? Que foi isso que Davi disse. Depois mandou o rei, agora Salomão, chamar Simei e lhe disse: edifica-te uma casa e habita aí, e daí não, nem para uma parte, nem para... Preste atenção aqui. Reveja que tem pessoas que você não precisa matar, mas tem que colocar num lugar seguro, uma distância segura da sua vida, das suas coisas, dos seus negócios, do seu ministério. Reveja se talvez a contaminação de uma religiosidade exacerbada não fez você desistir de classificar e de posicionar pessoas na sua vida, e talvez por isso você sofra tanto, sempre tendo dissabores com relacionamentos. Salomão pegou e disse: Simei, vem aqui, faz uma casa para você lá em Jerusalém, faz lá em Jerusalém, e você vai viver lá até o último dia da sua vida. Fique lá, não saia para lugar nenhum. Eu não quero ver você de novo, eu não quero. Olha só, ele teve um problema. Depois você lê, que não dá para eu ler tudo, que eu vou para a 10ª aqui já. Sabe o que ele fez? Sumiram algumas coisas dele, uns servos, aquela coisa toda. Sabe o que ele faz? Ele vai procurar, e alguém avisa Salomão que Simei não cumpriu o combinado. Ele quebrou a regra, sim ou não? E ele morreu. É importante nós entendermos isso. Nunca esqueça de amar pessoas. E por favor, não misture amar com gostar.
Não misture amar com estar perto. Não misture. Você pode estar longe da pessoa, amá-la, enviar recursos, orações, coisas materiais, ligações, coisas extraordinárias. Pode viver na mesma casa e não amar droga nenhuma, tratar mal, certo? E tantas outras coisas. Cuidado com isso. Eu acho que vale a pena nós observarmos e revermos que muitas vezes teremos pessoas que precisaremos colocar essas pessoas numa distância segura. E para terminar, Gálatas 6:9. Independente da distância, Gálatas 6:9 é o 10º. E não nos cansemos de fazer porque a seu ceifaremos, se não, isso, verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem mas principalmente aos da família Então preste atenção, porque nós temos outra instruçãozinha aqui bem preciosa, certo? Algumas instituições aplicam muito bem, cuidando de seus irmãos, estabelecendo conexões entre eles, negociando entre eles, protegendo-se mutuamente, coisas que muitas vezes fazem, mas que está na nossa literatura, e outros a fazem com mais maestria. Minha proposta hoje é deixar para vocês esses 10 pontos de revisão, certo? Depois vai ficar disponível para você aí, mas a pergunta: você é justo? Descubra o valor para quem você quer encantar. Descubra o quanto custa antes de se interessar em comprar. Descubra que nem sempre depende exclusivamente de você. Defina suas companhias e influências. Coisas morrem, você se aproxima de Deus e vê você mesmo. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Descubra quem é quem está em trevas e quem está na luz. Sofra com dignidade e procure fazer Você pode ficar de pé? Vamos orar e você vai embora, em nome de Jesus. Isso. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por aquilo que o Senhor dividiu conosco nesta noite. Que essa palavra não se perca do nosso coração e que possamos rever, ó Pai, muitas vezes, como diz a Tua palavra, vamos botar de uma forma tão nítida na nossa frente, que até se passarmos correndo, seremos capazes de ler e de notar. Estamos num ano onde estamos revendo, e isso tem sido muito valioso para nós. Abençoa-nos, ó Deus, ou continua nos abençoando. Leva-nos aos nossos lares, guardado por Tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?